vai subir, 50% vai ficar. Aí, nesses 50% que vai ficar, é a mulher também, né? Que foi levada para o deserto, né? Que o deserto vai ser representado pela mulher, né? Que vai ficar aqui na grande tribulação, né? Por esse período da falsa paz, que representa quando a igreja for tirada, né? For arrancada da terra, né? Aí vai ficar os 50% vai sofrer, né? Aqui 3 anos e meio. Mas o Senhor vai livrar e vai guardar a igreja ainda. Muitos vão se levantar, vão se arrepender dos pecados, aqueles que ficarem, né? Vão os desviar, vão se converter, vão voltar para Cristo, né? E assim, Deus também vai salvar a gente também, depois que Jesus arrebatar a igreja. Nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro, festejando com Cristo, mas Deus vai estar trabalhando aqui na terra também, no coração das pessoas, na grande tribulação, para levantar um povo também, para ser salvo também, na grande tribulação. A gente viu também o renascente, né, que Deus sempre reservou, né, um remanescente, né, de toda a história do trabalho de Deus. Deus sempre reservou um remanescente, né, Deus reservou lá Gideão, Sansão, né, Deus reservou, né, Baraque, né, Elias, né, depois dos 7.000 lá também, que não dobrou o joelho diante de Baal. Ou seja, Deus sempre reservou um remanescente, a gente viu também. Aleluia. E nós hoje também podemos ser um remanescente de Deus também na terra aqui. Só para a gente dar lugar para Deus e deixar o azeite descer sobre nossas vidas. Que Deus está procurando gente para ser usado. Está faltando servos de Deus, está faltando profeta, pregador, pastor, que quer fazer algo de Deus, que quer louvar a Deus, que quer servir a Deus de corpo, alma e espírito. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que pregam, né, que buscam, que clamam. E que vamos continuar aqui, né? A gente parou aqui na exaltação de Israel. Como está lendo essa passagem bíblica aos Romanos, capítulo 11, 12 a 15. Romanos 11, 12 a 15. Porque a palavra de Deus fala que a nossa cidade, ela não é aqui na terra, mas a nossa cidade é de cima, de onde virá o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Aleluia. Que a nossa passagem para essa terra aqui é só por um pequeno espaço de tempo, mas que a eternidade com Cristo nos aguarda, nos espera, porque a gente está cada dia buscando a presença do Senhor. E o Senhor tem a grande... A palavra de Deus fala que, o apóstolo Paulo fala que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória em que há de vir, em que há de ser revelado para nossas vidas, que há muita glória, muita bênção de Deus que Deus tem para conosco, que a gente não pode nem imaginar aquilo que o Senhor tem para conosco. Aleluia. Quem achar primeiro pode ler. Romanos, capítulo 11, do versículo 12 a 15. Se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, possa incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Até qual? É o 15. Então, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Está vendo? E a diminuição deles é a salvação dos gentios. É o encontro dos gentios com Deus, né? Que Deus quebrou a barreira, né, de separação, que tinha o muro de separação, né, entre o povo de Israel e os gentios, né? Deus que jogou por terra essa barreira. A palavra de Deus fala que caiu um profundo sono sobre Israel, para eles não ver que Jesus Cristo era o Senhor. É, Jesus. Para que essa graça nos alcançasse, para que essa graça fosse contagiante, alcançasse as nações todas, e assim Deus continua fazendo a obra dele.
até o arrebatamento da igreja, que é o tão esperado momento. Glória E a a Deus. gente vê que cada dia se cumpre uma promessa do Senhor, né? Que Jesus está vindo para arrebatar a sua noiva. O desvelo de Deus para com o seu povo judeu é sem medida. Deus fez tudo para atrair a atenção e o amor desse povo para si, mas muitas vezes desapontou-se com os seus escolhidos. Inúmeras vezes a nação de Israel voltou-se para os ídolos. Está vendo? Deus sempre estava cuidando de Israel, estava sempre procurando se juntar a Israel, mas o povo estava procurando a corrupção, estava procurando a idolatria. Deus, ele nunca apoiou a idolatria, mas o povo estava procurando fazer sempre aquilo que era de desagrado ao Senhor. E aqui Deus enviou o Messias, né, para Israel, para o povo dele, mas o povo dele rejeitou o Messias. Eles preferiu mais fazer a vontade dos pensamentos do que fazer a vontade de Deus. E quando o Messias veio, eles não o reconheceu. Povo de dura cerviz. E a palavra de Deus fala, chama eles de povo de dura cerviz, povo de cabeça dura, falta de entendimento. Mesmo passando por castigos severos, algumas vezes eles não se renderam. Ou seja, Deus às vezes castigava eles, né? Punia eles, né? E assim como o pai, né, corrige o filho, né? Deus corrige aquele que ele ama, né? Assim, Deus sempre enviava os profetas para corrigir, né, o povo de Israel, para eles se aprumar, né, para eles voltar para o caminho de Deus, né, voltar para a vontade de Deus. Mas o povo às vezes desprezava os profetas, matava os profetas, apedrejava os profetas, cuspia nos profetas, perseguia os profetas, mas não dava honra para os profetas. Preferia fazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Aleluia. Fugia do propósito de Deus, mas Deus estava sempre correndo atrás da nação dele, estava sempre correndo atrás do homem. E o homem fugindo da vontade de Deus. Assim como no dia de hoje, Deus está correndo atrás do homem para o homem ser salvo, mas o homem está correndo da vontade de Deus. O homem está preferindo as vaidades que aparecem no mundo, os prazeres que são passageiros, mas estamos esquecendo que isso tudo vai passar. Aleluia. Mas que um dia vai ter um encontro com o Senhor dos Exércitos, e não tem como escapar desse dia. Aleluia. E aqui na terra o homem faz alguma coisa de errado, consegue escapar da justiça às vezes, mas da justiça divina ninguém consegue escapar. Aleluia. Todo mundo vai, Deus fala que todo mundo vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Todo mundo vai se apresentar diante do tribunal de Deus para ser julgado as obras. Aleluia. Você não está vendo aqui também algumas vezes eles não se renderam. Vamos ver, Amós 4, vamos estar lendo lá o livro de Amós, capítulo 4, versículos 7 a 8. A palavra de Deus fala que eles não se renderam, né, nesse capítulo. Não está confirmando. Deus usa também o profeta Amós, né, para falar com o povo, né, de Israel, com a nação de Israel. E assim Deus também fala conosco hoje, né, para a gente se voltar mais para o Senhor, né, voltar ao primeiro amor, né, para Deus talvez voltar sempre ao primeiro amor, né, para a gente não se esfriar, para quando a trombeta tocar, a gente não fique aqui, mas suba com Cristo. Glória a Deus. Que essa é a vontade de Deus, que essa é a promessa de Deus para conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem achar comigo, pode dizer. Você tem vergonha, não? Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Quem pode dizer Maranata nessa noite? Glória a Deus. Amós, capítulo 4, versículos 7 a 8. Além disso, retire de vós a chuva quando ainda
faltava 3 meses, para que a ceifa visse, que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou. E andaram errando 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteis a mim, disse ao Senhor. Aí, tá vendo? Deus mexeu no tempo, né? na chuva, né? Para ver se o povo se convertia a Ele, para ver se o povo mudava de atitude, mudava de pensamento, para ver se o povo voltava, né? Buscar a presença do Senhor, mas o povo ali estava desapercebido, estava corrompido, estava cheio de pecado, cheio de coisa errada. E Deus ali estava puxando o freio do povo, apertando o cinto, para ver se o povo voltava, buscar a graça de Deus, buscar a presença de Deus, esperar a promessa do Messias. Glória a Deus. Esperar a promessa de Deus. Assim também que a gente não fica desapercebido, né, nesses últimos dias, que aparece às vezes tanta coisa nas nossas vidas para querer nos arrancar da presença de Deus, tanto demônio, tanto gigante que aparece, mas o maior é Deus que está conosco, que Ele deixou a promessa para conosco, Ele deixou a promessa que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e o Espírito Santo está nas nossas vidas, nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos encorajando para vencer as batalhas, as pelejas e nos ajudando em todos os momentos. Enquanto a gente estiver abrindo mão do pecado, estiver renunciando no pecado, assim, enquanto a gente estiver renunciando, o Espírito Santo está sobre nossas vidas. Agora, no momento que a gente abrir mão do pecado e aceitar tudo que desagrada o Senhor sobre nossas vidas, aí o Espírito Santo sai nas nossas vidas. Porque tem que nem a palavra de Deus fala, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual a gente está selado, porque a gente não pode. O que entristece o Espírito Santo de Deus é o pecado, por isso que a gente tem que fugir da aparência do mal, como a palavra de Deus fala. Louvado seja Deus. Mas, no final da tribulação, depois de um horrível período em que a sua casa ficará deserta, dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 38 a 39. Evangelho de Mateus, capítulo 23, 38, versículo 38 a 39. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 38 e 39. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Tá vendo? A casa vai ficar deserta, até que dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Vai chegar um tempo na grande tribulação que Israel vai ser cercada contra o inimigo, contra os inimigos, para que eles façam a vontade do inimigo. Aí Israel vai se voltar para Deus, vai clamar a Deus, clamar a Deus para o Messias. Aí quando eles clamar mesmo, de chorar, de se arrepender até dos pecados de Abraão, até de arrepender dos pecados das vozes, de todos, aí Deus vai enviar o Messias para socorrer eles. No momento que eles chorar, se humilhar nele, no período da grande tribulação. Aleluia. Aqui, a plenitude dos judeus. Assim como a palavra de Deus trata da plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11, 25. Vai falar da plenitude dos gentios, né? Assim como a palavra de Deus trata Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí também Deus, ele veio, endureceu, né? Como já foi dito, Israel, né, o coração deles, para que a plenitude dos gentios, né, se completasse, para que a glória de Deus
alcançasse os gentios, como já foi dito, né? Aleluia, Jesus. E assim como teve a plenitude do gentio, né? Vai ter a plenitude do judeu também. No tempo certo de Deus detalhou todo um tempo certo para tratar com cada um deles. Ela também destaca a plenitude dos judeus. Era necessário que os judeus fossem postos de lado, para que os gentios tivessem a sua oportunidade. Está vendo? Os gentios ficou de lado, os povos de Israel, os judeus, eles ficaram de lado, para que os gentios tivessem a oportunidade, né? Que somos nós hoje, né? Que são todas as nações, que não é Israel, né? Aleluia. O pensamento religioso dos judeus é restritivo em relação a outros povos. Ou seja, os pensamentos dos judeus, eles são restritivos. Para eles, só que servem a Deus. E as nações vizinhas às outras lá, que eles não servem a Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se a queda do mundo é a diminuição, ou seja, se a queda de Israel é a diminuição, né? E a queda de Israel, e se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição é a riqueza dos gentios. Ou seja, a queda do mundo e a diminuição são se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Romanos 11, 12 e 15. Israel será novamente enxertada na sua própria oliveira. Ou seja, Israel ela vai ser enxertada, né? Novamente na oliveira, né? Na oliveira, como a gente já tinha visto nos outros dias de ensino, né? Ela vai ser enxertada novamente, né? E os gentios foram enxertados, Israel foi tirado, né? Os gentios serem enxertados, né? Na oliveira, né? Na oliveira verdadeira que é Cristo, né? Mas novamente Israel será enxertada, né? Na oliveira, né? Para que faça parte, né? De Cristo, né, para que seja salvo também. Não somente os gentios sejam salvos, mas também Israel também. Aleluia. Por isso que fala que a queda é a riqueza do mundo. A queda deles é a riqueza do mundo. E a sua diminuição é a riqueza dos gentios. Ou seja, a diminuição de Israel veio ser a riqueza nossa. Que riqueza é essa? A graça do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Isso tudo é a riqueza, que é muito mais precioso do que ouro, do que prata, do que diamante, do que dinheiro. Não estou dizendo que a gente não pode ter essas coisas, mas a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas. Aleluia. Que é muito difícil, às vezes, o homem ter os bens nessa terra e não colocar o coração nas coisas, né? E geralmente os homens deposita sua confiança, né, no dinheiro, na ganância, né? Se tem 1 milhão, aí aquela ganância de querer mais, nunca tá bom. Mas a gente que está em Cristo, a gente tem que entender que isso tudo é passageiro. Aleluia. Que o Senhor ele cuida de nós. Que a palavra de Deus fala que ele cuida até dos passarinhos que não semeia, que não planta, nem se ajunta. No celeiro, quanto mais nós que somos de pouca fé, Deus não vai cuidar de nós. Por isso que a gente não precisa se preocupar com as coisas desse mundo, buscar as coisas desse mundo em primeiro lugar, mas buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro ser fiel a Deus, ser temente a Deus, buscar mais a presença de Deus. Porque não tem dinheiro nenhum desse mundo que compra a presença de Deus. Quando você ora a Deus, quando você clama ali, na unção de Deus, ali você sente a presença de Deus. Aleluia. Não tem nada desse mundo que se compara, não tem prazer nenhum que compara com a presença de Deus. Aleluia. Vamos estar lendo os Romanos 11, 15. 11,
12 e 15. 11, 12, 15. Sim. Glória a Deus, aleluia. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida eterna, senão a vida dentre os mortos? Leu 24 também. Porque se tu foste cortado da natureza, porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro e contra a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Glória a Deus, aleluia. Aí, tá vendo? Vai ser enxertado novamente. Que os gentios foi enxertado, né? E assim Israel também será enxertado novamente, né? Para fazer parte do reino do céu, né? Fazer parte da promessa de Deus. Paulo, a alegria de Paulo. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 9 de Romanos lamentando a situação espiritual de Israel. Romanos 9, 1. Tá vendo? O apóstolo Paulo ele inicia o capítulo 9, né? Lamentando a situação de Israel, né? A forma que Israel está, né? Mas ele inicia o capítulo 10, né? Orando por Israel, né? No capítulo 10, 1, aí o apóstolo Paulo já inicia o capítulo 10, versículo 1, já orando por Israel, né? Aqui está falando. E aqui principia o capítulo 11 com uma indagação otimista. Aí ele faz uma indagação otimista, né? Rejeitou Deus do seu povo de modo nenhum. Romanos 11, 1. Conclui sua dissertação sobre o seu povo, dizendo: assim todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 11, 26. Glória a Deus, aleluia. Está vendo? Ele fala que todo Israel será salvo. É para ler? Sim, isso é para. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Você está vendo? De Sião virá o libertador, tá vendo? Ele vai desviar as iniquidades, né? Ele que vai sarar, né? Ele que sara, né? Levou sobre si a nossa transgressão, não? Ele que perdoa o pecado. Ou seja, ele que vai salvar Israel, né? Ele que vai salvar Israel dessa grande tribulação. Paulo encerra o mesmo capítulo com um cântico de exaltação pela crescente revelação sobre os propósitos de Deus para com o povo da velha aliança. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, Paulo, ele fala, né, do que aconteceu com Israel, né? Mas fala da glória de Israel também, né? Fala que eles vão ser novamente enxertados na oliveira, né? Fala que a glória de Deus, né, não pode se comparar, né? Que Deus é poderoso para fazer isso, né? Que às vezes aos olhos do homem a gente vê as coisas, a gente não vê saída, né? Mas para Deus não há nada difícil para Deus, né? Que Deus faz tudo conforme a vontade dele, né? Aleluia. E assim Deus vai fazer essa promessa acontecer, né? Bendito seja o Senhor. E aqui eu vou entrar um pouco aqui na lição de número 8, que é o anticristo. Vamos estar entrando aqui no texto básico. E adorarão o dragão, que deu à besta o seu poder. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. Ou seja, nos dias que a gente vê, e a palavra de Deus fala, né, que já tem que está próximo, né, do arrebatamento da igreja.
E a palavra fala que vai manifestar, né, o homem do pecado, né, o homem da injustiça, né, que é uma das promessas, né, que vai iniciar e vai propagar o arrebatamento da igreja também. Vamos estar fazendo uma leitura aqui, 13 e 11 agora. 13 e 11. Apocalipse? Isso, Apocalipse 13, 11. E vi sobre da... Fique em paz, fique em paz. Pode. Eu vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro que falava como um dragão. Pode ler em sequência até o 18. E exerce todo o poder da primeira besta, e sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O 13 agora. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Tá vendo? Verdade prática. O anticristo governará o mundo no poder de Satanás. Tá vendo? O anticristo ele vai governar o mundo, né, no poder do Satanás, né? Por isso que a gente tem que se apegar com Cristo hoje, para a gente subir de primeira. Porque quem ficar aqui na grande tribulação, quem não subir com Cristo, vai ser feio quem ficar aqui. Vai ter que, como a gente já ouviu falar, né, vai ter que dar a vida para ser salvo. E aqui, hoje está fácil, hoje está fácil. As pessoas às vezes não querem compromisso, né? Agora na grande tribulação que vai ser mais difícil, o povo vai ter que ir. Introdução. Assim que a igreja for arrebatada, o anticristo surgirá como alguém muito especial. Está vendo? Assim como a igreja for arrebatada, o anticristo vai aparecer como alguém muito especial, capaz de assumir o controle do mundo e de estabelecer uma trégua. Está vendo? Ele vai assumir o controle do mundo, assumir o controle de tudo, né? Estabelecer uma trégua, né? Estabelecer paz, pelo menos até a metade da semana. Ou seja, até a metade da semana, então uma semana de ano, né? Depois que Jesus subir, Jesus for buscar a igreja, a gente subir com Jesus, né? Para a glória. Aí inicia uma semana de ano, né? Que é 7 anos. Aí na metade dessa semana, 3 anos e meio, vai ter essa falsa paz, né? Que é uma falsa paz enganosa. O anticristo vai estabelecer sobre a humanidade, né? Que a igreja vai subir, aí nossos bens que ficam aqui, os irmãos que têm carro importado, que têm fazenda, que têm outros bens, dinheiro na conta, vai ficar tudo aí.
Aí o governo do anticristo vai pegar isso e vai sobrar muita coisa. Vai sobrar esses bens da gente, vai ficar tudo aí. Aí vai ter muita fartura, muita coisa. Aí ele vai aproveitar e falar, vai colocar o mérito no nome dele. Ele vai falar que é ele que fez essas coisas. Ele que está fazendo essa fartura grande, sobrar. Até a metade da semana, ou seja, por 3 anos e meio. Porém, da segunda metade para o fim, revelará a sua natureza perversa. Está vendo? Da metade da semana, dos 3 anos e meio para o fim, o anticristo vai revelar, né, sua natureza perversa. O Satanás vai manifestar o querer dele sobre o anticristo. Aí vai ficar feio o negócio, a ponto de causar espanto a todo o ser humano, ou seja, todos os homens vão ficar espantados, por causa que vai ser o próprio diabo encarnado em pele no anticristo, né? A figura do anticristo tem tudo a ver com a grande tribulação, está vendo? O jeito, o propósito, a figura do anticristo tem tudo a ver com a grande tribulação. O fato de a Bíblia dizer que o espírito do anticristo já está no mundo. Está vendo? E a palavra de Deus fala que o espírito do anticristo já está no mundo, inventando leis demoníacas, lei que é contra a palavra de Deus, que apoia aborto, que apoia o homossexual, que apoia essas coisas aí, e outros tipos de ideologia aí, muitas coisas aí. Isso tudo é o espírito do anticristo. O espírito que não confessa Jesus, que não prega Jesus. Nada tem a ver com a sua pessoa, ou seja, isso não tem nada a ver com a pessoa do anticristo, mas tem a ver com o espírito do anticristo, que é diferente. Trata-se de assuntos isolados. Como veremos, o termo anticristo aparece somente nas epístolas de João. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Depois o versículo 22 também. É 1 João, pai de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E 22 também. O anticristo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E o 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo e é o anticristo? Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Lê agora para o 4:3 agora. Capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, aí o apóstolo João está falando que aí é o espírito do anticristo, né? Não é o anticristo em pessoa, né? Mas é o espírito do anticristo atuando já no mundo, atuando no meio das pessoas, né? Que não confessa a Jesus Cristo que vem em carne, que não confessa a Jesus, né? Que não faz a vontade de Deus, né? E o apóstolo João fala, né, que filhinhos, é a última hora, né? Ou seja, então não é para a gente se acomodar, né? Brincar, né? Mas que é para a gente ser fervoroso, né? E que é a última hora, por isso que a gente não pode perder tempo. Que o tempo que Deus nos dá hoje, que a gente não jogue fora, porque o apóstolo Paulo fala que não abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, nós seremos arrebatados. Ou seja, que quem estiver desapercebido, quem estiver dormindo, não vai subir, vai ficar aqui.
e como aquelas 10 virgens, 5 eram loucos e 5 eram prudentes. 5 teve um encontro com o noivo, mas 5 não tiveram. Que a gente seja essas 5 prudentes. Não vai mais dar tempo para adorar, né? Aleluia, Jesus. Deus abençoe os irmãos, que a gente seja essas 5 virgens prudentes. Que a gente suba no arrebatamento. Que a gente abandone o pecado cada dia mais e enche da santidade de Deus. Que essa é a boa vontade de Deus para conosco. Amém? Não está voltando a palavra, pastor Anjo, vai estar encerrando. Aleluia. Louvado seja Deus.